O que você faria se ficasse à deriva no meio do oceano, depois que uma baleia afundasse o seu barco? Aquele casal escolheu acreditar que tudo daria certo e não se deixou vencer pelo desespero, como você vai descobrir nesta história emocionante. Os ingleses Marilyn e Maurice Bailey. Ela tinha 32 anos. Ele 41. Eram apenas um casal comum do interior da Inglaterra, mas alimentavam um sonho nada comum. Queriam construir um veleiro com as próprias mãos e sair pelo mundo navegando. O objetivo principal era alcançar a Nova Zelândia do outro lado do planeta. Em 1967, venderam a casa onde moravam e começaram a construir um veleiro de cerca de 31 pés, pouco mais de 9 metros de comprimento, que batizaram de Auraline. Enquanto o barco tomava forma, aprenderam a velejar estudando livros de navegação. Durante a construção, Marilyn, sempre muito cuidadosa, fez várias observações importantes. Uma delas era que, além da balsa salva-vidas, exigida para travessias oceânicas, o barco deveria ter espaço para um bote inflável. Mais tarde, esse detalhe se mostraria decisivo. No fim de 1971, o veleiro ficou pronto e meses depois, eles partiram para a tão sonhada viagem. Como eram extremamente disciplinados, passaram um bom tempo treinando na região antes de se aventurarem em mar aberto. Depois, navegaram por diversos portos da Europa até decidirem atravessar o Atlântico em direção ao Canal do Panamá. Dali, seguiriam pelo Pacífico rumo à Nova Zelândia. No Panamá, antes de encarar a longa travessia do maior oceano do planeta, abasteceram o barco com água e comida suficientes para muitos meses no mar. Mas a jornada do Auraline seria muito mais curta do que imaginavam. Durante a navegação rumo às Ilhas Galápagos, ao largo da costa do Equador, Maurice, que estava de vigia, avistou uma luz distante no horizonte e comentou com a esposa quando ela assumiu o leme. Mais tarde, Marilyn também viu um navio baleeiro passando relativamente perto, enquanto o marido dormia. Quando Maurice acordou, o dia já clareava e Marilyn preparava o café. De repente, um impacto violento, como uma colisão entre veículos pesados, arremessou o veleiro para longe e derrubou os dois no chão. Eles se levantaram rapidamente e correram para fora, a tempo de ver uma enorme baleia, um cachalote, passando por baixo do barco. Logo atrás dela, um rastro vermelho de sangue manchava o mar. "Ela está ferida", disse Marilyn ao marido. O choque maior veio quando voltaram à cabine e viram a água jorrando por um buraco de quase meio metro no casco. A baleia havia atingido o veleiro e ele agora se enchia rapidamente. Mesmo sem jamais terem enfrentado algo parecido, os dois mantiveram a calma e agiram como navegadores experientes. Ligaram as bombas de escoamento e tentaram tapar o rombo com uma vela extra, feita de tecido impermeável. Aquilo reduziu o fluxo de água, mas não resolveu. Tentaram ainda usar travesseiros para vedar a abertura, sem sucesso. Pouco depois, perceberam que não havia alternativa. Era preciso abandonar o barco, que já estava parcialmente submerso. Enquanto Maurice colocava no mar a balsa salva-vidas e o bote inflável, aquele que Marilyn insistira em levar, e reunia o máximo possível de galões de água. Ela juntava tudo o que considerava essencial: mantimentos, passaportes, kit de primeiros socorros, sextante cartas náuticas, lanterna relógio, um caderno, os foguetes, sinalizadores, uma câmera fotográfica e 2 livros para distração durante o tempo imprevisível em que ficariam à deriva. Apesar da apreensão, Marilyn acreditava que tudo acabaria bem, mesmo sem saber como nem quando. Depois de um tempo desde a colisão, o casal passou para a balsa, amarrada ao bote inflável, e se afastou do veleiro, que afundava lentamente. Ainda tiveram presença de espírito para fotografar os últimos instantes do Auraline na superfície.
Quando o barco desapareceu de vez, olharam ao redor e viram apenas a imensidão do oceano. Foi aí que se sentiram realmente sozinhos. A prostração durou pouco. Marilyn logo começou a animar o marido e iniciou um inventário do que tinham à disposição. Era muito pouco! Metódica, ela anotou tudo no caderno, calculou a quantidade de comida e água e estabeleceu um plano rigoroso de consumo. Pelas contas dela, as provisões durariam cerca de 20 dias se fossem extremamente disciplinados. Sentados na balsa, com os mantimentos no bote ao lado, combinaram pequenas porções diárias, alguns biscoitos com marmelada, um pouco de amendoim e uma única lata de conservas dividida entre os dois. A água seria racionada em pequenos goles ao longo do dia. Mais tarde, Marilyn perceberia que esse método não era o ideal, já que o corpo sente menos sede quando se come apenas uma vez ao dia. Em seguida, organizaram o pequeno comboio dos 2 infláveis amarrados entre si. Decidiram passar a maior parte do tempo na balsa, que era fechada e oferecia mais abrigo, embora fosse quente e abafada, usando o bote como depósito. Pela primeira vez desde o acidente, tentaram entender o que realmente havia acontecido. Concluíram que a colisão não fora um simples acidente. O volume de sangue deixado pela baleia era grande demais para uma batida comum, e a presença do navio baleeiro na noite anterior reforçava a hipótese de que o animal havia sido arpoado e ferido, atacara o veleiro por engano numa reação de defesa ou vingança. Na visão deles, tinham sido vítimas indiretas da caça às baleias e talvez da surpreendente capacidade daquele animal de reagir de forma quase humana. Agora estavam à deriva em 2 pequenos infláveis, pouco maiores que banheiras, torcendo para que não esvaziassem, a muitas milhas da terra firme mais próxima. Uma das primeiras providências de Maurice foi calcular a posição aproximada do naufrágio. Concluiu que estavam a centenas de milhas das Ilhas Galápagos, relativamente próximos de uma rota de navios no Pacífico, o que trouxe algum alívio. Com sorte, poderiam ser resgatados ou até alcançar terra remando por semanas. Mas havia um problema. Naquela região, uma forte corrente contrária dificultava qualquer tentativa de avanço. Maurice tentou remar em direção às ilhas, mas mal conseguia progredir. Restava torcer para que algum navio cruzasse o caminho deles. E um navio surgiu. Eles aguardaram ansiosos até que estivesse mais próximo e tentaram sinalizar com os foguetes, mas os disparos falharam. O navio seguiu adiante, sem notar os 2 náufragos. Mesmo assim, Marilyn não se deixou abater, nem quando a comida começou a acabar de vez. A solução seria pescar, mas eles não tinham anzóis nem iscas. Marilyn improvisou um gancho com um pino de metal da balsa. A isca surgiu quando uma pequena tartaruga apareceu ao lado do bote e foi puxada para dentro. Transformá-la em alimento exigiu coragem, e foi um momento difícil para os 2, mas rendeu comida e isca para futuras pescarias. Com o tempo, passaram a capturar tartarugas com frequência, já que eram abundantes na região. Maurice até tentou usar algumas como tração, amarrando cabos nelas para puxarem os botes, na esperança de que seguissem rumo às ilhas. A ideia não funcionou. Mesmo assim, mantinham algumas tartarugas vivas no bote, aproveitando a água acumulada no fundo como uma espécie de reserva de carne fresca. Também transformaram um galão vazio em armadilha para pequenos peixes, colocando dentro pedaços de carne como isca. Cada captura exigia horas de paciência, mas resiliência não faltava a Marilyn. Quando Maurice ameaçava perder a esperança, principalmente depois que outros navios passaram sem notá-los, ela o reanimava com seu otimismo inabalável. Para passar o tempo, relembravam momentos felizes da viagem, reliam os 2 livros
e improvisavam jogos com pedaços de papel. Marilyn ainda teve a ideia de planejar, em detalhes, um novo barco, o Auralin II, durante dias. O casal imaginou como ele seria, anotando tudo no caderno. Aquela fantasia ajudou a manter a mente ocupada e a afastar o desespero. O maior problema passou a ser a falta de água potável. Sem chuva por muito tempo, os galões estavam quase vazios e um deles chegou a estragar, causando uma forte indisposição nos dois. Quando finalmente caiu uma pequena chuva, conseguiram repor parte do estoque. Logo depois, outro revés. Ao tentar fisgar um peixe com a tesoura, Maurice perfurou um dos tubos do bote inflável, que começou a esvaziar. A partir daí, era preciso inflar o bote o tempo todo, o que consumia ainda mais energia. Para animar o marido, Marilyn decidiu abrir a última lata de comida que restava e celebrar o próprio aniversário. Mesmo após semanas de privações, Maurice começou a adoecer e a enfraquecer. Ainda assim, continuavam tentando pescar. Quando as tartarugas rarearam, desenvolveram uma técnica arriscada para capturar pequenos tubarões que rondavam os infláveis. Marilyn segurava a barbatana do animal e o puxava para dentro, enquanto Maurice tentava contê-lo com um pano. Eram momentos de puro terror, mas funcionava. Também passaram a capturar pequenas aves que pousavam nos botes, embora rendessem pouca carne. O pior ainda estava por vir. Uma tempestade virou o bote e fez com que perdessem vários itens, inclusive o remo. Dias depois, outra tempestade ainda mais violenta durou vários dias e fez o bote virar novamente, levando o único anzol improvisado. A partir daí, passaram a tentar capturar peixes com partes metálicas do sextante e com as próprias mãos, no caso dos tubarões. Cada vez mais fraco, coberto de feridas causadas pelo contato constante com água salgada, Maurice mal conseguia se manter em pé. Marilyn, porém, não desistia. Outros navios passaram sem vê-los, mas a convicção dela de que seriam salvos permanecia intacta, até que um dia ela avistou um barco no horizonte. Sem foguetes, passou a agitar a única peça de roupa que tinha para chamar atenção. O navio era um pesqueiro coreano que retornava para casa após anos no mar. A princípio, ele parecia ignorá-los, seguindo adiante. Mesmo exausta, Marilyn continuou acenando e gritando. Maurice, resignado, quase fechou os olhos. Então ouviu o grito da esposa. Desta vez de alegria, o navio havia mudado de rumo. Alguém finalmente notara o sinal improvisado. Eles foram resgatados depois de longos meses à deriva. Dias depois, desembarcaram exaustos, fracos, mas vivos. Assim que puderam, retomaram o plano de construir um novo veleiro, o Auralin II, usando como base tudo o que haviam planejado durante o tempo no mar. Quando o barco ficou pronto, voltaram a navegar e passaram longas temporadas estudando baleias, os mesmos animais que haviam mudado o destino deles. Até o fim da vida, mantiveram a lição que aprenderam naquela provação: perseverança, resistência e a capacidade de não guardar rancor, nem mesmo diante da experiência mais extrema que o mar pode impor.